Prefácio. Uma das coisas mais importantes que é preciso entender sobre o ser humano é o fato de que ele está dormindo. Nem enquanto pensa ele está acordado. Não, não está. Sua vigília é muito frágil. Ela é tão insignificante que não vale nada. É só um nome bonito, mas totalmente vazio. Você dorme à noite, você dorme de dia. Do dia em que nasce até o dia em que morre, você continua mudando seus padrões de sono, mas nunca está de fato acordado. Não banque o tolo achando que está acordado só porque seus olhos estão abertos. A menos que os olhos interiores se abram, a menos que seu interior fique cheio de luz, a menos que você consiga ver a si mesmo, quem você é, não pense que está acordado. Essa é a maior ilusão em que vive o homem. E depois que aceitar isso, você já estará acordado. Não será preciso fazer nenhum esforço para se manter assim. A primeira coisa para guardar no fundo do coração é o fato de que você está dormindo, dormindo mesmo. Você está sonhando, dia após dia. Às vezes está sonhando com os olhos abertos e às vezes com os olhos fechados, mas está sonhando. Você é um sonho. Você ainda não é uma realidade. É claro que num sonho nada do que você faça tem sentido. Nada que pense tem utilidade. Qualquer coisa que projete continua fazendo parte do sonho e impede que você perceba que está sonhando. Por isso, todos os Budas insistiram numa coisa só: desperte. Continuamente, por séculos, todos os ensinamentos deles podiam caber numa única frase: fique acordado. E eles têm recomendado métodos, estratégias. Têm criado contextos e espaços e campos de energia em que você pode levar um choque e acordar. É isso mesmo. A menos que receba um choque, estremeça nas bases, você não vai despertar. O sono já dura tanto tempo que ele chegou no âmago do seu ser. Você está mergulhado nele. Cada célula do seu corpo e cada fibra da sua mente estão cheias de sono. Não se trata de um fenômeno menor. Por isso é necessário muito esforço para ficar alerta, para estar vigilante, para se tornar uma testemunha. Se todos os Budas do mundo concordam com respeito a um único tema, esse tema é o seguinte: o homem, da forma como é, está dormindo, e o homem da forma como deveria ser, deveria estar acordado, desperto. Ficar desperto é o objetivo e é também o gosto, o tempero de todos os ensinamentos desses Budas: Zaratustra, Lao Tse, Jesus, Buda, Baha'u'llah, Kabir, Nanak. Todos os seres despertos ensinaram sobre um único tema, em diferentes línguas, com metáforas diferentes, embora sua canção fosse a mesma. Assim como o mar tem um gosto salgado, seja ele provado no norte, no leste ou no oeste, o mar sempre tem um gosto salgado. O gosto da condição de Buda é estar acordado. Mas você não fará nenhum esforço se continuar achando que já está acordado. Não haverá motivo para fazer esforço. Para quê? E você criou religiões, deuses, orações, rituais, com base nos seus sonhos. Seus deuses fazem mais parte dos seus sonhos do que qualquer outra coisa. Suas políticas fazem parte dos seus sonhos. Suas religiões fazem parte dos seus sonhos. Sua poesia, suas pinturas, sua arte, qualquer coisa que faça, pelo fato de estar dormindo, você faz de acordo com seu estado mental. Seus deuses não podem ser diferentes de você. Quem os cria? Quem lhes determina o tamanho, a forma e a cor? Você os cria, você os esculpe. Eles têm olhos como você, têm nariz como você, e têm uma mente, tal como você. O Deus do Antigo Testamento diz: eu sou um Deus muito ciumento. Agora me diga, quem foi que criou esse Deus que é ciumento? Deus não pode ser ciumento, e se ele for, então o que há de errado em ser ciumento? Se Deus é ciumento, por que você deveria pensar que está agindo mal ao ser ciumento? O ciúme é divino. O Deus do Antigo Testamento diz: eu sou um Deus cheio de ira. Se não seguir meus mandamentos, eu destruirei você. Você será jogado no fogo do inferno pela eternidade. E como eu sou muito ciumento, Deus fala, não vá prestar culto a mais ninguém.
Não vou tolerar isso. Quem criou um Deus assim? Só pode ter sido a partir do seu próprio ciúme, da sua própria ira, que você criou essa imagem. Ela é projeção sua, uma sombra sua. É um eco seu e de mais ninguém. E o mesmo acontece com todos os deuses de todas as religiões. É por causa disso que Buda nunca falou sobre Deus. Ele disse: para que falar de Deus para pessoas que estão dormindo? Elas ouvirão em seu sono. Sonharão com qualquer coisa que se diga a elas e criarão seus próprios deuses, que serão completamente falsos, impotentes e sem sentido. É melhor não ter deuses como esses. Essa é a razão por que Buda não está interessado em falar sobre deuses. O único interesse dele é despertar você. Conta-se a respeito de um mestre budista iluminado que estava sentado à margem de um rio numa tarde, apreciando o gorgolejar da água, o som do vento assobiando entre as árvores. Um homem veio e perguntou a ele: você pode sintetizar numa única palavra a essência da sua religião? O mestre permaneceu em profundo silêncio, como se não tivesse ouvido a pergunta. O homem então disse: você é surdo ou o quê? O mestre respondeu: eu ouvi a sua pergunta e a respondi também. O silêncio é a resposta. Eu fiquei em silêncio. Essa pausa, esse intervalo, foi a minha resposta. O homem disse: não consigo entender uma resposta tão misteriosa. Você não pode ser um pouco mais claro? Então o mestre escreveu na areia: meditação, com letrinhas pequenas, usando o próprio dedo. O homem disse: posso ler agora. Ficou um pouco melhor do que a princípio. Pelo menos eu tenho uma palavra sobre a qual refletir. Mas você não pode deixar um pouquinho mais claro? O mestre escreveu novamente: meditação. Claro que dessa vez ele escreveu em letras maiores. O homem ficou meio embaraçado, intrigado, ofendido, com raiva. Então disse: mais uma vez você escreve meditação? Não pode deixar um pouco mais claro para mim? E o mestre escreveu em letras ainda maiores, em maiúsculas: meditação. O homem disse: você parece louco. O mestre respondeu: eu já fui longe demais. A primeira resposta estava certa, a segunda não estava tão certa, a terceira estava ainda mais errada, a quarta já estava completamente errada. Pois quando você escreve meditação com letras maiúsculas, você faz dela um Deus. É por isso que a palavra Deus se escreve com D maiúsculo. Sempre que você quiser fazer de algo uma coisa suprema, definitiva, você escreve com letras maiúsculas. O mestre disse: eu já cometi um pecado. Ele então apagou todas as palavras que escrevera e disse: por favor, ouça minha primeira resposta. Só assim sou verdadeiro. O silêncio é o espaço em que se acorda, e a mente ruidosa é o espaço em que se continua dormindo. Se a sua mente continua tagarelando, você está dormindo. Se, ao se sentar em silêncio, a mente desaparecer, e você puder ouvir o chiurear dos pássaros e mente nenhuma dentro de você, só silêncio, esse assobio do pássaro, o gorjeio e nenhuma mente em atividade na sua cabeça, silêncio total, então a consciência brota em você. Ela não vem de fora, ela desperta em você, cresce em você. Do contrário, lembre-se, você está dormindo. Parte 1. A compreensão. Eu nunca uso a palavra renúncia. Eu digo: regozije-se com a vida, com o amor, com a meditação, com as belezas deste mundo, com o êxtase da existência. Regozije-se com tudo. Transforme o mundano em sagrado. Transforme estas paragens em outras paragens. Transforme a terra num paraíso. E então, indiretamente, uma certa renúncia começa a acontecer. Mas ela acontece naturalmente. Não é você quem a faz. Não é um fazer, é um acontecer. Você começa renunciando à insensatez, renunciando ao lixo, renunciando aos relacionamentos sem sentido, renunciando aos trabalhos que não o preenchem, renunciando aos lugares em que não é possível crescer. Mas eu não chamo isso de renúncia, eu chamo de entendimento, consciência. Se você está carregando pedras na mão achando que são diamantes, não vou lhe dizer para renunciar a essas pedras.
direi simplesmente: fique atento e olhe direito. Se você mesmo vir que não são diamantes, haverá necessidade de renunciar a elas? Elas cairão das suas mãos por sua espontânea vontade. Na verdade, se você ainda quiser carregá-las, será preciso fazer um grande esforço. Será preciso uma enorme força de vontade para continuar carregando-as. Mas você não fará isso por muito tempo. Depois que perceber que elas são inúteis, insignificantes, você não hesitará em jogá-las fora. E depois que suas mãos estiverem vazias, você poderá partir em busca de tesouros verdadeiros. E os tesouros verdadeiros não estão no futuro. Os tesouros verdadeiros estão no agora, aqui mesmo. Capítulo 1. De Homens e Ratos. O estado desperto é o caminho para a vida. O tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. Ele está atento, está lúcido. Como ele é feliz, pois vê que o estado desperto é vida. Como ele é feliz, seguindo o caminho dos que despertaram. Com grande perseverança ele medita, em busca de liberdade e felicidade. Extraído de Dhammapada, de Gautama, o Buda. Continuamos a viver totalmente alheios ao que está acontecendo à nossa volta. Admito que passamos a ser muito eficientes em algumas coisas. Com respeito às coisas que fazemos, passamos a demonstrar tamanha eficiência que não precisamos mais prestar atenção nelas. A coisa ficou mecânica, automática. Vivemos como robôs. Não somos homens ainda, somos máquinas. Era isso que George Gurdjieff costumava dizer muitas e muitas vezes. O homem, da forma que existe, é uma máquina. Gurdjieff ofendeu muitas pessoas, porque ninguém gosta de ser chamado de máquina. As máquinas gostam de ser chamadas de deuses. Aí ficam contentes, cheias de si. Gurdjieff costumava chamar as pessoas de máquinas, e ele estava certo. Se prestar atenção em você mesmo, vai perceber o quanto se comporta mecanicamente. O psicólogo russo Pavlov e o psicólogo norte-americano Skinner estão 99,9% certos com respeito ao homem. Eles acham que o homem é uma belíssima máquina e ponto final. Não existe nenhuma alma nele. Eu disse que eles estão 99,9% certos. Só deixam de estar completamente certos por uma margem muito pequena. Essa margem pequena são os Budas, os que já despertaram. Mas os psicólogos estão perdoados, afinal, Pavlov nunca cruzou com nenhum Buda. Cruzou isto sim com milhões de pessoas como você. Skinner estudava os homens e os ratos e não achou nenhuma diferença entre eles. Os ratos são seres simples, só isso. O homem é ligeiramente mais complicado. O homem é uma máquina extremamente sofisticada. Os ratos são máquinas simples. É mais fácil estudar os ratos. É por isso que os psicólogos continuam estudando os ratos. Estudam os ratos e chegam a conclusões a respeito dos homens. E as conclusões a que chegam estão quase certas. Eu disse quase, repare, pois a 10ª parte de 1% é o fenômeno mais importante que já aconteceu. Buda, Jesus, Maomé. Essas poucas pessoas despertas são o verdadeiro homem. Mas onde Skinner vai encontrar um Buda? Com certeza, não nos Estados Unidos. Eu ouvi um homem perguntar a um rabino: por que Jesus não preferiu nascer no século XX nos Estados Unidos? O rabino deu de ombros e disse: nos Estados Unidos? Seria impossível. Onde ele acharia uma virgem para começar? Depois, onde ele encontraria 3 homens sábios? Onde B.F. Skinner iria encontrar um Buda? E mesmo que ele encontrasse, seus preconceitos, suas ideias preconcebidas não deixariam que ele o enxergasse. Skinner continuaria enxergando só os seus ratos. Não conseguiria entender nada que os ratos não soubessem fazer. No entanto, ratos não meditam, não se tornam iluminados. E segundo o conceito de Skinner, o homem é só uma forma ampliada de rato. Ainda assim, repito que ele está certo com respeito à maioria das pessoas. Suas conclusões não estão erradas, e os Budas concordariam com ele no que diz respeito à chamada humanidade normal. A humanidade normal está profundamente adormecida.
nem os animais estão tão adormecidos. Você já viu um cervo na floresta? O quanto ele parece alerta, o quanto parece atento ao andar? Já viu um pássaro pousado numa árvore? Como ele observa com um ar inteligente o que acontece à volta dele? Você caminha na direção do pássaro, até uma certa distância ele permite. Além disso, um passo a mais e ele voa para longe. O pássaro demonstra que está bem alerta com relação ao seu território. Se alguém invadir esse território, isso representa perigo. Se olhar em volta, você vai ficar surpreso. O homem parece o animal mais adormecido sobre a terra. Uma mulher comprou um papagaio no leilão de móveis de um bordel elegante e deixou a gaiola coberta por 2 semanas inteiras, esperando que ele esquecesse seu vocabulário profano. Quando a gaiola finalmente foi descoberta, o papagaio olhou em volta e comentou: "Currupaco, casa nova, dona nova." Quando as filhas da mulher chegaram, ele acrescentou: "Currupaco, garotas novas." Quando o marido da moça chegou à noite, o papagaio gritou: "Currupaco, currupaco, os mesmos clientes de sempre." O homem está num estado de total prostração. Na verdade, é esse o significado da parábola cristã da queda de Adão, sua expulsão do paraíso. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Foram expulsos porque comeram do fruto do conhecimento. Foram expulsos porque tinham se tornado mentes e perdido a consciência. Quando se torna uma mente, você perde a consciência. Mente significa sono, mente significa barulho, mente significa mecanicidade. Se você se torna uma mente, perde a consciência. Por isso, tudo o que você tem a fazer é ficar novamente consciente e perder a mente. Você tem de erradicar do seu sistema tudo o que acumulou sob o título de conhecimento. É o conhecimento que mantém você dormindo. Por isso, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais adormecida ela está. É isso que também tenho observado. Aldeões inocentes estão muito mais alertas e despertos do que doutores nas universidades e os pânditas nos templos. Os pânditas não são nada mais que papagaios. Os acadêmicos das universidades estão cheios de nada mais que estrume de vaca sagrada, cheios de bobagem sem sentido, só mentes e nenhuma consciência. As pessoas que trabalham em meio à natureza, fazendeiros, jardineiros, lenhadores, carpinteiros, pintores, estão muito mais alertas do que pessoas que ocupam cargos de reitor ou de vice-reitor nas universidades. Pois quando você trabalha em meio à natureza, a natureza está alerta. As árvores estão alertas, de um jeito diferente, mas estão extremamente alertas. Já existem provas científicas de que elas estão conscientes. Se o lenhador se aproxima de uma árvore com um machado na mão e com a intenção de cortá-la, todas as árvores que o veem começam a tremer. Agora a ciência já tem provas disso. Não estou falando de uma forma poética, estou falando de ciência. Agora existem instrumentos que mostram se uma árvore está feliz ou infeliz, amedrontada ou tranquila, triste ou extasiante. Quando o lenhador se aproxima, todas as árvores que constatam sua presença começam a tremer. Elas se dão conta de que a morte está próxima. E o lenhador ainda nem chegou a cortar uma árvore. Só está se aproximando. E mais uma coisa bem mais estranha. Se o lenhador estiver simplesmente passando, sem nenhuma intenção de cortar uma árvore, as árvores não ficam com medo. Trata-se do mesmo lenhador, com o mesmo machado na mão. Parece que a intenção que ele tem de cortar é o que afeta as árvores. Isso significa que a intenção dele é compreendida. Isso significa que a vibração em si está sendo decodificada pelas árvores. E um outro fato significativo tem sido observado pela ciência. Se você entrar numa floresta e matar um animal, não é só o reino animal em volta de você que começará a tremer, mas as árvores também. Se alguém mata um veado, todos os veados nas proximidades que sentem a vibração do assassino ficam tristes. Um grande tremor agita todos eles. De repente, ficam todos com medo sem nenhuma razão em particular. Eles podem nem ter visto a pessoa matando o veado, mas de alguma forma, de um jeito sutil, são afetados, instintivamente, intuitivamente. Mas os veados não são os únicos afetados. As árvores são afetadas, os papagaios são afetados, os tigres são afetados,
As águias são afetadas, as folhas de grama são afetadas. O assassinato aconteceu, a destruição aconteceu, a morte aconteceu. Tudo que está em volta é afetado. O homem parece ser a criatura mais mergulhada no sono. Os sutras de Buda têm de ser tema de meditação profunda, assimilados e seguidos. Ele diz: o estado desperto é o caminho para a vida. Você está vivo na mesma medida em que está acordado. A consciência é a diferença entre a vida e a morte. Você não está vivo só porque está respirando, não está vivo só porque seu coração está batendo. Do ponto de vista fisiológico, você pode ser mantido vivo num hospital sem nenhuma consciência. Seu coração continuará batendo e você continuará a respirar. Você poderá ficar ligado a uma máquina que o manterá vivo durante anos, respirando, com o coração batendo e o sangue circulando. Existem agora mesmo muitas pessoas em países adiantados do mundo todo que estão apenas vegetando em hospitais porque uma tecnologia avançada tornou possível que sua morte fosse adiada indefinidamente. Durante anos, você pode ser mantido vivo. Se isso for considerado vida, então você pode ser mantido vivo. Mas isso não é vida, em absoluto. Vegetar, pura e simplesmente, não é viver. Os Budas têm uma definição diferente. A definição deles consiste na consciência. Eles não dizem que você está vivo porque pode respirar, não dizem que está vivo porque seu sangue está circulando, dizem que está vivo se você está desperto. Portanto, com exceção dos que despertaram, ninguém está realmente vivo. Você é um corpo, andando, falando, fazendo coisas. Você é um robô. O estado desperto é o caminho para a vida, diz Buda. Fique mais acordado e você ficará mais vivo. E vida é Deus. Não existe outro Deus. Por isso, Buda fala da vida e da consciência. A vida é o objetivo e a consciência é a metodologia, a técnica para chegar lá. O tolo dorme. E estão todos dormindo, portanto, são todos tolos. Não se sinta ofendido. É preciso expor os fatos da maneira como são. Você vive dormindo. É por isso que continua andando aos tropeções, fazendo coisas que não quer fazer. Você continua fazendo coisas que decidiu não fazer. Continua fazendo coisas que tem consciência de que não estão certas e não faz as coisas que sabe que estão certas. Como isso é possível? Por que você não consegue andar em linha reta? Por que continua entrando em becos sem saída? Por que continua se desviando do seu curso? Pediram a um jovem, dono de uma bela voz, que atuasse numa das cenas de uma peça. Contudo, ele se desculpou, dizendo que sempre ficava embaraçado em tais circunstâncias. Então lhe garantiram que seu papel seria muito simples. Ele só teria de dizer: vim lhe roubar um beijo e voltar para a batalha, e então sair de cena. No dia da peça, ele já entrou em cena extremamente constrangido com as calças justas até o joelho, de estilo colonial, que o obrigaram a vestir na última hora. O constrangimento virou nervosismo quando ele viu a bela heroína descansando num banco de jardim, à espera dele, usando apenas uma camisola branca. O jovem então limpou a garganta e anunciou: vim lhe roubar um queijo, não, roubar um beijo, e voltar para catá-la. Quer dizer, para a batalha. Ah, que se dane, nunca quis mesmo participar dessa peça maldita. É isso que acontece. Observe a sua vida. Tudo o que você continua fazendo é tão confuso, mas tão confuso. Você não tem nenhuma lucidez, não tem nenhuma percepção das coisas. Você não está alerta. Não consegue ver, não consegue enxergar. Certamente você tem ouvidos, então é capaz de ouvir, mas não há ninguém aí dentro para entender. Certamente você tem olhos e é capaz de ver, mas não há ninguém aí dentro de você. Então seus olhos continuam enxergando, seus ouvidos ouvindo, mas nada é compreendido. E você tropeça a cada passo, comete um erro a cada passo, e ainda continua achando que está consciente. Esqueça essa ideia de uma vez por todas. Esquecê-la é um grande avanço, um grande passo, pois quando esquecer a ideia de que está consciente, você começará a procurar maneiras e meios de ficar consciente. Então, a primeira coisa que tem de ficar gravada dentro de você é que você está dormindo, está totalmente mergulhado no sono.
A psicologia moderna descobriu algumas coisas importantes. Embora elas tenham sido descobertas apenas do ponto de vista intelectual, já é um bom começo. Se foram descobertas intelectualmente, então, mais cedo ou mais tarde também serão constatadas por meio da experiência. Freud é um grande pioneiro. Claro que não é um Buda, mas ainda assim é um homem de grande valor, pois foi o primeiro a fazer com que a maior parte da humanidade aceitasse a ideia de que o homem tem um grande inconsciente oculto dentro dele. A mente consciente é só a 10ª parte, e a mente inconsciente é 9 vezes maior do que o consciente. Seu discípulo Jung foi um pouco mais longe, um pouquinho mais, e descobriu o inconsciente coletivo. Por trás do inconsciente individual existe um inconsciente coletivo. Agora é preciso que alguém descubra mais uma coisa, que existe, e eu espero que mais cedo ou mais tarde, as investigações em curso no campo da psicologia venham a descobri-la. Estou falando do inconsciente cósmico. Os Budas já falaram sobre ele. Podemos então falar da mente consciente, uma coisinha muito frágil, uma parte muito pequena do seu ser. Por trás do consciente está a mente subconsciente, fraca, você pode ouvir seus sussurros, mas não consegue decifrá-la. Ela está sempre ali, atrás da mente consciente, influenciando-a secretamente. Em terceiro lugar está a mente inconsciente, com que você se depara só durante os sonhos ou quando toma drogas. E em seguida a mente inconsciente coletiva. Você só a descobre quando faz uma investigação profunda na sua mente inconsciente. Aí você encontra o inconsciente coletivo. E se for além, mais fundo ainda, você descobre o inconsciente cósmico. O inconsciente cósmico é a natureza. O inconsciente cósmico é o conjunto da humanidade que viveu até hoje. Ele faz parte de você. O inconsciente é o seu inconsciente individual que a sociedade reprimiu em você, que não deixaram que se expressasse. Por isso ele chega pela porta dos fundos, na calada da noite, em seus sonhos. E a mente consciente, eu a chamarei de a suposta mente consciente porque ela é apenas uma suposição. Ela é tão minúscula, um bruxuleio apenas, mas mesmo assim é importante, pois contém a semente. As sementes são sempre pequenas. A mente consciente tem um grande potencial. Uma dimensão totalmente nova agora está se abrindo. Assim como Freud abriu a dimensão que está abaixo da consciência, Sri Aurobindo abriu a que está acima dela. Freud e Sri Aurobindo são as pessoas mais importantes desta era. Ambos são intelectuais, nenhum deles é uma pessoa desperta, mas ambos prestaram um grande serviço à humanidade. Do ponto de vista intelectual, eles nos fizeram tomar consciência de que não somos tão pequenos quanto parecemos na superfície, e de que essa superfície oculta grandes alturas e grandes profundezas. Freud explorou as profundezas. Sri Aurobindo tentou divisar as alturas. Acima da nossa suposta mente consciente está a verdadeira mente consciente. Essa alcançamos apenas por meio da meditação. Quando a sua mente consciente comum se soma à meditação, quando a mente consciente comum é acrescida à meditação, ela se torna a verdadeira mente consciente. Além da mente consciente verdadeira está a mente superconsciente. Quando está meditando, você tem apenas lampejos. Meditar é tatear no escuro. Tudo bem, algumas janelas se abrem, mas você volta a retroceder várias e várias vezes. Mente superconsciente significa samadhi. Você atingiu a perceptividade cristalina, conseguiu uma consciência integrada. Agora não há como retroceder, ela já é sua. Nem durante o sono ela deixa você. Além do superconsciente está o superconsciente coletivo. O superconsciente coletivo é o que conhecemos como Deus nas religiões. E além do superconsciente coletivo está o superconsciente cósmico, que chega a transcender os deuses. Buda o chama de Nirvana, Mahavira o chama de Kaivalya, os místicos hindus o chamam de Moksha. Você pode chamá-lo de verdade. Esses são os 9 estados do seu ser. Você agora se limita a viver num cantinho do seu ser, a minúscula mente consciente. É como alguém que tivesse um palácio, se esquecesse dele e passasse a viver numa choça, achando que isso é tudo o que tem. Freud e Sri Aurobindo são grandes figuras da intelectualidade, são pioneiros, filósofos,
mas todo o trabalho deles não passa de uma grande conjectura. Em vez de ensinarem aos estudantes a filosofia de Bertrand Russell, de Alfred North Whitehead, de Martin Heidegger, de Jean-Paul Sartre, seria muito melhor se as pessoas aprendessem mais sobre Sri Aurobindo, pois ele é o maior filósofo desta era. Mas ele é totalmente negligenciado, ignorado pelo mundo acadêmico. A razão disso é que ler Sri Aurobindo faz com que você perceba que não tem consciência de nada. E nem mesmo Aurobindo é um Buda ainda, embora tenha criado essa situação tão embaraçosa para você. Se ele está mesmo certo, então o que você está fazendo? Então por que você não está explorando os cumes do seu ser? Freud só foi aceito com muita resistência, mas finalmente acabou conseguindo. Sri Aurobindo nem mesmo foi aceito ainda. Na verdade, ainda não existe sequer oposição a Aurobindo. Ele é simplesmente ignorado. E a razão disso é clara. Freud fala de algo que está abaixo de você, que não é tão embaraçoso. Você pode se sentir bem sabendo que está consciente e que abaixo da sua consciência existe um subconsciente e um inconsciente coletivo. Mas todos esses estados estão abaixo de você. Você está no topo. Pode se sentir muito bem. Mas se estudar Sri Aurobindo, você vai ficar constrangido, ofendido, porque existem estados superiores ao seu, e o ego do ser humano nunca quer aceitar que exista algo superior a ele. O ser humano quer acreditar que esteja no pináculo superior, no clímax, no Guri Shankar, no Everest, que não existe nada superior a ele. E isso parece muito bom. Negando seu próprio reino, negando suas próprias alturas, você se sente muito bem. Olhe que estupidez. Buda está certo. Ele diz: o tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. O estado desperto é eterno, não conhece morte. Só a inconsciência morre. Portanto, se continua inconsciente, adormecido, você terá de morrer de novo. Se você quer dar um fim a todo esse sofrimento de morrer e nascer, nascer e morrer, se quer dar um fim na roda de nascimento e morte, terá de ficar absolutamente alerta. Você terá de alçar alturas cada vez maiores da consciência. E essas coisas não vão ser aceitas no nível intelectual. Elas têm de se tornar experienciais, têm de se tornar existenciais. Não estou lhe dizendo que você se convencerá disso do ponto de vista filosófico, porque a convicção filosófica não leva a nada, não dá resultado nenhum. O verdadeiro resultado só vem quando você faz um grande esforço para despertar. Mas esses mapas intelectuais podem criar um desejo, uma ânsia em você. Podem fazê-lo tomar consciência do seu potencial, do possível. Podem fazê-lo perceber que você não é o que parece ser. Você é muito mais do que isso. O tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. Ele está atento, está lúcido. Afirmações simples e belas. A verdade é sempre simples e sempre bela. Basta ver a simplicidade dessas duas sentenças. Mas como são profundas. Mundos dentro de mundos, mundos infinitos. Ele está atento, está lúcido. A única coisa que é preciso aprender é a atenção plena. Fique atento. Atente para cada gesto que faz. Atente para todo pensamento que lhe cruze a mente. Atente para cada desejo que tome conta de você. Fique atento até aos menores gestos, enquanto anda, fala, come ou toma banho. Não pare de observar tudo. Faça com que qualquer coisa seja uma oportunidade para observar. Não coma mecanicamente. Não vá simplesmente se entupindo de comida. Fique sempre atento ao que faz. Mastigue bem e preste atenção. Você ficará surpreso ao ver quanta coisa deixou de perceber até agora, pois cada mordida lhe dará uma satisfação tremenda. Se você comer prestando atenção ao que faz, a comida ficará mais saborosa. Mesmo uma comida comum parecerá mais gostosa se você estiver atento. Mas, se não estiver, você pode comer o prato mais delicioso do mundo e não sentirá gosto de nada, pois não haverá ninguém ali para saborear. Você vai simplesmente se empanturrar. Coma devagar, com atenção. Cada bocado tem de ser bem mastigado, saboreado. Cheire, toque, sinta a brisa e os raios do sol.
Olhe a lua e se torne simplesmente um lago silencioso de atenção total. E a lua se refletirá em você, cheia de beleza. Viva a vida prestando atenção a tudo à sua volta. Mais de uma vez você perceberá que acabou se distraindo. Não se sinta a última das criaturas por causa disso. É natural. Nos milhões de vidas que viveu, você nunca tentou prestar atenção a tudo. Portanto, é natural que viva se esquecendo de fazer isso. Mas, assim que lembrar, volte a ficar atento. Lembre-se de uma coisa. Quando se der conta de que esqueceu de prestar atenção, não se recrimine. Do contrário, estará perdendo tempo. Não se lamente dizendo, esqueci de novo. Não comece a achar que está cometendo um pecado, nem se condene, pois não vale a pena. Nunca se arrependa do que fez. Viva o presente. Esqueceu-se, e daí? É natural. Isso virou um hábito e os hábitos custam a desaparecer. E esses não são hábitos adquiridos ao longo de uma vida. São hábitos que você cultivou por milhões de vidas. Portanto, se conseguir ficar atento por alguns minutos, sinta-se grato por isso. Mesmo esses poucos minutos já são mais do que se poderia esperar. Ele está atento. Está lúcido. Quando você fica atento, uma lucidez aflora. Por que a atenção faz com que a lucidez aflore? Porque quanto mais atento você fica, menos pressa tem. Você fica mais gracioso. Quando está atento, sua mente tumultuada tagarela menos, pois a energia usada para matraquear é canalizada e se transforma em atenção. A energia é a mesma. Agora uma quantidade cada vez maior de energia será transformada em atenção, e a mente não receberá o mesmo suprimento de energia. Os pensamentos começarão a ficar mais esparsos, começarão a perder peso, pouco a pouco começarão a definhar. E quando isso acontece, a lucidez aparece. A sua mente vira um espelho. Como ele é feliz! E quando a pessoa é lúcida, ela é bem-aventurada. A mente tumultuada é a maior causa do sofrimento. A clareza mental é a base da bem-aventurança. Como ele é feliz! Pois vê que o estado desperto é vida. Agora ele sabe que a morte não existe, pois esse estado de despertar não pode ser destruído. Quando a morte vier, você também estará atento a ela. Você morrerá atento. A atenção não morrerá. Seu corpo vai desaparecer, virar pó, mas sua atenção continuará. Fará parte da totalidade cósmica. Virará consciência cósmica. Nesses momentos, os videntes dos Upanishads declaram: Aham Brahmasmi, eu sou a consciência cósmica. É nesse espaço que Mansur al-Halaj anuncia An al-Haq, eu sou a verdade. Essas são as alturas, seu direito nato. Você não reivindicou esse direito ainda. Isso é responsabilidade sua e de mais ninguém. Como ele é feliz, pois vê que o estado desperto é vida. Como ele é feliz, seguindo o caminho dos que acordaram. Com grande perseverança ele medita, em busca de liberdade e felicidade. Leia essas palavras com muita atenção, com grande perseverança. A menos que você dê tudo de si para despertar, isso não vai acontecer. Não adianta se esforçar só um pouco. Não dá para você ser só mais ou menos. Não dá para ficar em banho-maria. Isso não vai dar em nada. Água morna não chega em ponto de fervura nem evapora. O mesmo acontece quando você se esforça apenas um pouco. Não consegue nada. A transformação só acontece quando você investe toda a sua energia nisso. Quando chega ao ponto de fervura, você evapora e a transformação alquímica acontece. Você começa a subir. Nunca percebeu? A água flui para baixo, o vapor sobe. Aqui acontece o mesmo. O inconsciente desce para as profundezas, a consciência se eleva. Só mais uma coisa. Para cima é o mesmo que para dentro, e para baixo é o mesmo que para fora. A consciência vai para dentro, a inconsciência vai para fora. O inconsciente faz com que você se interesse pelos outros, pelas coisas, pelas pessoas, mas sempre pelo que está fora. O inconsciente mantém você na mais completa escuridão. Seus olhos continuam focalizados nos outros. Ele cria um tipo de exterioridade, faz com que você fique extrovertido.
A consciência cria interioridade, faz com que fique introvertido, leva você para dentro, cada vez mais fundo. E cada vez mais fundo também significa cada vez mais alto. Isso acontece simultaneamente, assim como a árvore cresce. Você vê a árvore crescendo, mas não vê as raízes se espalhando por baixo da terra. Mas primeiro as raízes têm de se espalhar pelo subterrâneo para que a árvore possa crescer. Se a árvore quiser estender seus galhos na direção do céu, ela terá de fincar raízes muito profundas. Quanto mais fundo, melhor. As árvores crescem em duas direções ao mesmo tempo. A consciência se desenvolve exatamente da mesma forma, para cima e para baixo, fincando raízes dentro de você. Capítulo 2. As raízes do sofrimento. O sofrimento é um estado de inconsciência. Sofremos porque não estamos conscientes do que fazemos, do que pensamos, do que sentimos. Por isso estamos nos contradizendo o tempo todo. As atitudes vão numa direção, os pensamentos em outra, os sentimentos sabe-se lá para onde. Continuamos a nos estilhaçar, a ficar cada vez mais fragmentados. Isso é que é sofrimento. Perdemos a integração, a unidade. Ficamos totalmente sem centro, somos mera periferia. E é claro que uma vida sem harmonia torna-se miserável, trágica, um fardo que temos de carregar de algum jeito, um martírio. O máximo que se pode fazer é aliviar esse sofrimento. E são inúmeros os tipos de analgésico que existem por aí. Não são só as drogas e o álcool, a chamada religião também tem servido como um ópio. Ela dopa as pessoas. E é claro que todas as religiões são contra as drogas, afinal elas atuam no mesmo mercado. Lutam contra a concorrência. Se as pessoas usam ópio, elas podem não ser religiosas. Podem não precisar ser religiosas. Já encontraram o ópio, para que se incomodar com a religião? E o ópio é mais barato, exige menos envolvimento. Se as pessoas estão consumindo maconha, LSD e outras drogas mais sofisticadas, elas naturalmente não vão ser religiosas, pois a religião é uma droga muito primitiva. Por isso, todas as religiões são contra as drogas. Não que elas sejam realmente contra as drogas. É que as drogas são concorrentes e, evidentemente, se as pessoas não tiverem acesso às drogas, elas fatalmente cairão nas armadilhas dos padres. Não lhes restará outra saída. Essa é uma forma de monopólio, pois só haverá esse tipo de ópio no mercado e tudo mais será considerado ilegal. As pessoas vivem sofrendo. Só existem duas formas para escapar disso: praticar meditação, ficar alerta, atento, consciente, o que não é nada fácil. É preciso garra. O jeito mais barato é encontrar algo que deixe a pessoa ainda mais inconsciente do que já está, para que assim ela não consiga perceber a miséria em que vive. Encontre algo que o torne totalmente insensível, alguma coisa tóxica, algum analgésico que o deixe tão inconsciente que você possa mergulhar de cabeça nessa inconsciência e esquecer a ansiedade, a angústia, a falta de sentido. A segunda opção não é o caminho verdadeiro para se livrar do sofrimento. Ela só faz com que esse sofrimento fique um pouco mais confortável, um pouco mais tolerável, mais conveniente. Mas isso não ajuda em nada. Isso não transforma você. A única transformação acontece por meio da meditação, porque esse é o único método que torna você consciente. Para mim, a meditação é a única religião de verdade. Todo o resto é embromação. E existem diferentes combinações de ópio: cristianismo, hinduísmo, maometismo, jainismo, budismo, que não passam de combinações diferentes. A forma é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Todos eles ajudam você de alguma forma a se conformar com o sofrimento. Minha intenção aqui é levar você a superar o sofrimento. Não há por que se conformar com ele. Existe uma possibilidade de você se ver livre desse sofrimento, mas o caminho é um pouquinho mais pedregoso. É um desafio. Você tem de ficar consciente do seu corpo e do que está fazendo com ele. Um dia Buda estava em meio a uma das preleções que fazia todas as manhãs, quando o rei chegou para ouvi-lo. Ele ficou sentado bem na frente do Buda,
mexendo o tempo todo o dedão do pé. Então o Buda parou de falar e olhou para o dedão do rei. Quando ele olhou para o dedão, o rei obviamente parou de mexê-lo. O Buda então voltou a falar e o rei recomeçou a mexer o dedão. O Buda então perguntou ao rei: "Por que está fazendo isso?" O rei disse: "Só quando você para de falar e olha para o meu dedão é que eu me dou conta do que estou fazendo. Se você não olhar, eu não percebo." O Buda respondeu: "Esse é o seu dedão e você nem se dá conta dele. Quer dizer então que você pode até matar alguém e nem se dar conta disso." É justamente por isso que pessoas têm sido assassinadas sem que os assassinos sequer se deem conta disso. Nos tribunais, muitas vezes os acusados negam veementemente que tenham assassinado alguém. No início, o mais comum é que se pense que eles estejam simplesmente mentindo. Mas depois descobre-se que não se trata disso. Os acusados cometeram o crime num estado de profunda inconsciência. Estavam tão furiosos, com tanta raiva no momento do crime, que foram tomados por essa fúria. E quando você está furioso, seu corpo produz toxinas que contaminam o sangue. Quando está encolerizado, você é vítima de uma loucura temporária. E a pessoa acaba se esquecendo totalmente disso, porque estava totalmente inconsciente do que fazia. E é assim que as pessoas se apaixonam, matam umas às outras, suicidam-se, fazem todo tipo de coisa. O primeiro passo para ficar consciente é sempre prestar atenção ao próprio corpo. Bem aos poucos, você começa a ficar atento a cada gesto, a cada movimento. E à medida que fica consciente, um milagre começa a acontecer. Muitas coisas que costumava fazer, você simplesmente não faz mais. Seu corpo fica mais relaxado, começa a ficar mais sintonizado. Uma paz profunda começa a invadir todo o seu corpo. Uma música sutil pulsa dentro de você. Então você começa a se dar conta dos seus pensamentos. O mesmo tem de ser feito com relação a eles. Os pensamentos são mais sutis que o corpo e evidentemente mais perigosos também. Quando se der conta dos seus pensamentos, você ficará surpreso com o que se passa dentro de você. Se tomar nota de tudo o que está passando pela sua cabeça agora, você vai ficar muito surpreso. Não vai nem acreditar. Estou pensando nisso tudo? Experimente tomar nota de tudo por 10 minutos. Feche as portas, tranque portas e janelas para que ninguém possa entrar, e então seja absolutamente honesto. E vá acendendo logo o fogo para que possa queimar esse papel. Assim ninguém mais ficará sabendo o que você pensa. Mas seja bem honesto. Escreva tudo o que passar pela sua cabeça. Não interprete nada, não mude nada. Não comece a pôr nada em ordem. Simplesmente coloque os pensamentos no papel da forma como eles vierem, sem mudar uma palavra. E depois de 10 minutos, leia o que escreveu. Você verá que existe uma mente insana aí dentro. Você não se dá conta de toda essa loucura que passa continuamente pela sua mente, como uma corrente subterrânea. Essa loucura afeta tudo o que é importante na sua vida. Ela afeta qualquer coisa que você faça. Afeta qualquer coisa que deixe de fazer, afeta tudo. E a soma total disso tudo vai ser a sua vida. Portanto, esse louco precisa mudar. E o milagre da consciência consiste no fato de que você não precisa fazer nada a não ser tomar consciência. O próprio fenômeno de observar esse louco vai fazer com que ele mude. Muito lentamente, esse louco dentro de você desaparece. Bem devagar, os pensamentos começam a seguir um certo padrão. Esse caos deixa de ser um caos e torna-se mais um cosmo. E então, mais uma vez prevalece uma profunda paz. E quando o seu corpo e a sua mente estiverem em paz, você verá que eles também entram em sintonia. Surge uma ponte. Agora eles não correm mais em direções opostas, não cavalgam cada um no seu cavalo. Pela primeira vez na vida, existe um acordo. E esse acordo é extremamente útil para que se dê o terceiro passo, ou seja, tomar consciência dos sentimentos, das emoções e dos estados de ânimo. Essa é a camada mais sutil e mais difícil, mas se você conseguir tomar consciência dos seus pensamentos, só faltará mais um passo. É preciso uma consciência um pouco maior quando você começa a refletir sobre seus estados de ânimo, suas emoções, seus sentimentos.
Assim que você estiver consciente de todos os três, eles se unirão, formando um só fenômeno. E quando se tornarem uma coisa só, atuando juntos com perfeição, no mesmo ritmo, você conseguirá sentir a música de todos os três. Eles virarão uma orquestra, fazendo com que surja um quarto elemento, que não depende da sua vontade. Ele surge espontaneamente. É uma dádiva do todo, uma recompensa para todos que chegam até aqui. Esse quarto elemento é a consciência definitiva que faz de você uma pessoa desperta. Fica-se consciente da própria consciência. Esse é o quarto elemento. Isso é o que faz de alguém um Buda, um ser desperto. E é somente com esse despertar que a pessoa vem a saber o que é bem-aventurança. O corpo conhece o prazer, a mente conhece a felicidade, o coração conhece a alegria, o quarto elemento conhece a bem-aventurança. A bem-aventurança é o objetivo, e a consciência é o caminho que leva até ela. Capítulo 3. Mundos particulares. Heráclito disse: os homens são tão desatentos e descuidados, em seus momentos de vigília, com o que se passa à volta deles quanto o são durante o sono. Tolos, embora ouçam, são como surdos. A eles aplica-se o adágio de que, mesmo quando presentes, eles estão ausentes. A pessoa não deve agir ou falar como se estivesse dormindo. Os que estão acordados têm um mundo em comum. Os que dormem têm cada um o seu mundo particular. O que quer que vejamos quando acordados é morte, quando dormimos são sonhos. Heráclito menciona o problema mais profundo dos seres humanos. Eles dormem profundamente mesmo quando estão acordados. Você dorme enquanto dorme, mas dorme também quando está acordado. O que significa isso? Porque é isso que Buda diz, é isso que Jesus diz, e é isso também que Heráclito diz. Você parece bem acordado, mas isso é só o que parece. Lá no fundo, o sono continua. Mesmo neste exato momento, você está sonhando interiormente. Centenas de pensamentos em curso e você não tem consciência do que está acontecendo, não está consciente do que está fazendo, nem está consciente de quem é. Você anda por aí como um sonâmbulo. Você já deve ter conhecido alguém que anda e faz coisas enquanto dorme e depois volta para a cama. Existe uma doença chamada sonambulismo. Muitas pessoas se levantam à noite da cama. Com os olhos abertos, elas andam por aí. Conseguem andar, conseguem encontrar a porta. Vão até a cozinha, comem alguma coisa, então voltam e se deitam novamente na cama. E se você perguntar a elas pela manhã, não saberão que fizeram tudo isso. No máximo, se tentarem se lembrar, verão que nessa noite tiveram um sonho em que acordaram e foram até a cozinha. Mas foi no máximo um sonho. Mesmo isso é difícil de lembrar. Muitas pessoas cometeram crimes. Nos tribunais, muitos assassinos dizem que não sabem de nada, que não se lembram de ter feito tal coisa. Não que estejam tentando enganar a todos. Não. Agora, os psicanalistas descobriram que essas pessoas não estão mentindo, não estão tentando enganar ninguém. Elas estão falando a pura verdade. De fato, cometeram um assassinato. Quando estavam totalmente adormecidas, fizeram isso, como se fosse num sonho. Esse sono é mais profundo do que o sono normal. É como estar embriagado. Você consegue andar um pouco, consegue fazer alguma coisa, pode estar meio consciente também, mas está bêbado. Não sabe muito bem o que está acontecendo. O que você fez no passado? Será que consegue se lembrar? Sabe dizer por que fez o que fez? O que aconteceu com você? Você estava absolutamente consciente quando tudo aconteceu? Você se apaixona e não sabe por quê. Fica com raiva sem saber por quê. Você encontra desculpas, é claro. Racionaliza o que quer que tenha feito, mas racionalização não é consciência. Consciência significa que o que quer que esteja acontecendo no momento, você está plenamente ciente de tudo. Você está presente. Se você estiver presente quando surgir a raiva some. Ela só toma conta de você se estiver dormindo profundamente. Quando você está presente, uma transformação imediata se dá no seu ser, pois, quando você está presente, alerta, muitas coisas simplesmente não são possíveis. Tudo o que é chamado de pecado fica impossível se você está consciente.
Portanto, na verdade, só existe um pecado: a inconsciência. A palavra original inglesa sin, pecado, significa perder, deixar passar, miss em inglês. Não significa fazer algo de errado. Significa simplesmente não perceber, estar ausente. A raiz hebraica da palavra sin significa isso. Algumas palavras em inglês têm essa mesma raiz. Misconduct, má conduta. Misbehavior, mau comportamento. Perder, deixar passar, significa não estar ali, fazer algo sem estar presente no momento, o que consiste no único pecado. E qual é a única virtude que existe? Enquanto faz alguma coisa, ficar completamente alerta. O que Gurdjieff chama de lembrança de si mesmo, Buda chama de consciência correta, Krishnamurti chama de percepção, Kabir chama de surati. Estar presente. Isso é tudo de que precisamos. Nada mais. Você não precisa mudar nada, e mesmo que tentasse mudar, não conseguiria. Você vem tentando mudar muitas coisas em si mesmo. Conseguiu? Quantas vezes já decidiu que não ficaria mais com raiva? E o que aconteceu depois? Na hora H, você cai na mesma armadilha. Fica com raiva e, depois que ela passa, você mais uma vez se arrepende. Isso vira um círculo vicioso. Você fica com raiva e então se arrepende. Aí já está pronto para sentir raiva de novo. Lembre-se, mesmo no momento em que se arrepende, você não está presente. Esse arrependimento também faz parte do pecado. É por isso que nada acontece. Você continua tentando, vezes sem conta, toma várias vezes a mesma decisão, faz muitas promessas, mas nada acontece. Você continua igual. Continua sendo o que sempre foi, desde que nasceu. Nem sequer uma ligeira mudança aconteceu. Não que você não tenha tentado, não que não tenha tentado o suficiente. Você tentou muito. E não conseguiu porque não se trata de uma questão de esforço. Não adianta nada se esforçar mais. É uma questão de ficar alerta, não de se esforçar. Se você fica alerta, muitas coisas simplesmente somem. Você não precisa se livrar delas. A consciência torna certas coisas impossíveis, e essa é uma definição minha. Não existe outro critério. Você não se apaixona, não fica caído de amores por alguém, caso tenha consciência do que faz. Portanto, cair de amores é pecado. Você pode amar, mas isso não será uma queda, será uma elevação. Por que se usa a expressão cair de amores? Em inglês, fallen in love. Trata-se de uma queda. Você está caindo, não está se elevando. Quando está consciente, você não cai, nem mesmo de amores. Isso não é possível. Simplesmente não é possível. Com consciência, isso é impossível. Você se eleva no amor. E esse é um fenômeno totalmente diferente de se apaixonar. Quem cai de amores por alguém está sonhando. É por isso que, quando uma pessoa está apaixonada, você consegue ver isso nos olhos dela. É como se ela estivesse mais entorpecida que as outras, como se estivesse inebriada, perdida em sonhos. Você consegue ver isso nos olhos dela porque eles mostram uma certa sonolência. As pessoas que se elevam por meio do amor são totalmente diferentes. Você pode ver que elas não estão mais perdidas em sonhos. Elas encaram a realidade e crescem com ela. Cair de amores por alguém faz com que você continue sendo uma criança. Quando se eleva no amor, você amadurece. E pouco a pouco, o amor se torna um relacionamento, torna-se um estado do seu ser. A partir de então, não é que você ame isto e não ame aquilo, não. Você é simplesmente amor. Com quem quer que se aproxime, você compartilha. Seja o que for que aconteça, você oferece o seu amor. Você toca uma pedra e é como se tocasse o corpo de um ente querido. Olha uma árvore e é como se olhasse a face da pessoa amada. Esse amor se torna um estado de ser. Não que você esteja amando. Agora você é amor. Trata-se de uma elevação, não de uma queda. O amor é lindo quando você se eleva por meio dele, mas vira uma coisa suja e feia quando você cai por meio dele. E mais cedo ou mais tarde, você descobre que ele se torna venenoso, vira um cativeiro. Você pode ser pego por ele e perder a liberdade. Suas asas são cortadas. Você deixa de ser livre. Quando cai de amores por alguém, você vira uma possessão. Você possui a outra pessoa e deixa que ela possua você.
Você vira uma coisa e tenta fazer da outra pessoa uma coisa também. Olhe um casal de marido e mulher. Ambos se tornaram coisas, não são mais pessoas. Um está tentando possuir o outro. Só os objetos podem ser possuídos, nunca as pessoas. Como você pode possuir uma pessoa? Como pode dominar uma pessoa? Como pode converter uma pessoa numa possessão? Impossível. Mas o marido está tentando possuir a mulher e a mulher está tentando fazer exatamente o mesmo. Então acontece um choque. Eles viram praticamente inimigos. Cultivam uma relação destrutiva. Isso aconteceu de verdade. Mullah Nasruddin entrou no escritório de administração de um cemitério e reclamou ao gerente: "Sei que a minha mulher está enterrada aqui neste cemitério, mas eu não consigo encontrar a sepultura." O gerente consultou os registros e perguntou: "Qual o nome dela?" Mullah respondeu: "Senhora Mullah Nasruddin." O gerente checou novamente os arquivos e disse: "Não há nenhuma senhora Mullah Nasruddin, só há um Mullah Nasruddin." Então virou-se para Mullah e disse: "Queira desculpar, parece que há um erro nos registros." Nasruddin disse: "Não há erro nenhum. Onde está a sepultura de Mullah Nasruddin? Porque está tudo no meu nome mesmo." Até a sepultura da mulher era dele. Possessão. Todo mundo continua querendo possuir a pessoa amada. Não é mais amor. Na verdade, quando você possui uma pessoa, você odeia, destrói, mata. Você é um assassino. O amor liberta. O amor é liberdade. O amor faz da pessoa amada alguém cada vez mais livre. O amor dá asas e abre a imensidão do céu. Ele não pode ser uma prisão, uma clausura. Mas esse amor você não conhece, porque ele só acontece quando você está acordado. Esse tipo de amor só brota quando existe consciência. O amor que você conhece é pecaminoso, pois ele é fruto do sono. E isso vale para tudo que você faz. Mesmo quando tenta fazer algo de bom, você faz mal. Olhe para os bons samaritanos. Eles sempre fazem mal. São as pessoas mais nocivas deste mundo. Os reformistas sociais, supostos revolucionários, são as pessoas mais nocivas da face da terra. Mas é difícil ver o dano que causam, porque elas são pessoas muito boas, estão sempre fazendo algo de bom pelos outros. Esse é o jeito que arranjaram de aprisionar as pessoas. Se deixar que lhe façam algo de bom, você acaba nas mãos delas. Elas começam massageando seus pés, e quando você menos espera, estão com as mãos em volta do seu pescoço. Começam nos pés e acabam no pescoço, porque elas não estão conscientes, não sabem o que estão fazendo. Aprenderam um truque. Se você quer possuir uma pessoa, seja bom para ela. Essas pessoas nem sequer têm consciência de que aprenderam esse truque, mas elas só farão mal aos outros porque qualquer coisa que seja feita com o intuito de possuir outra pessoa, seja qual for o nome ou forma que isso tenha, é antirreligioso, é pecado. Suas igrejas, seus templos, suas mesquitas, eles têm todos cometido pecados contra você, pois todos se tornaram possessores, todos se tornaram dominações. Todas as igrejas são contra a religião, porque religião é liberdade. Por que isso acontece então? Jesus tenta dar liberdade, asas às pessoas. Então o que acontece? Como a igreja assume o poder? Isso acontece porque Jesus vive num plano de existência totalmente diferente, vive no plano da consciência. E aqueles que ouvem o que ele diz, que o seguem, vivem no plano do sono. Tudo o que eles ouvem, interpretam, é interpretado de acordo com seus próprios sonhos. E qualquer coisa que eles criem vai ser pecaminoso. Cristo dá a vocês religião, e então as pessoas que dormem a sono solto convertem-na numa igreja. Dizem que Satanás, o demônio, estava um dia sentado sob uma árvore muito triste. Um santo estava passando, olhou para Satanás e disse: "Ouvimos dizer que você nunca descansa, está sempre fazendo alguma maldade aqui e ali. Então o que você está fazendo aí, debaixo dessa árvore?" Satanás estava realmente deprimido. Ele disse: "Não consigo fazer mais nada. Estou absolutamente desempregado. Às vezes penso em me matar, porque esses padres vão indo tão bem." Os padres vão indo tão bem porque eles converteram a liberdade em prisão.
converteram a verdade em dogmas, converteram tudo do plano da consciência para o plano do sono. Procure entender o que significa esse sono, porque, se conseguir sentir o que ele significa, você já vai começar a ficar mais alerta. Já estará no caminho que o levará a se libertar dele. O que significa esse sono? Como ele acontece? Qual é o seu mecanismo? Qual é o seu modus operandi? A mente sempre está ou no passado ou no futuro. Ela não pode ficar no presente. É absolutamente impossível que a mente fique no presente. Quando você está no presente, a mente não existe mais, porque mente significa pensar. Como você pode pensar no presente? Você só consegue pensar a respeito do passado. Ele já se tornou parte da sua memória. A mente pode refletir sobre ele. Você pode pensar no futuro. Ele ainda não existe. A mente pode sonhar com ele. A mente pode fazer essas duas coisas. Ou ela vai para o passado. Existe espaço suficiente para ela se locomover no enorme espaço do passado. Você pode continuar indo. Ou a mente pode avançar rumo ao futuro. Um outro espaço enorme que não tem fim. Você pode imaginar e sonhar. Mas como é que a mente pode funcionar no presente? Não há espaço para que ela faça nenhum movimento. O presente é só uma linha divisória. Isso é tudo. Não existe espaço nenhum ali. Ela separa o passado do futuro. É só uma linha divisória. Você pode estar no presente, mas não pode pensar. Para pensar é preciso espaço. Os pensamentos precisam de espaço. Eles são como coisas, lembre-se disso. Os pensamentos são coisas sutis. Eles são materiais. Os pensamentos não são espirituais, porque a dimensão do espiritual só começa quando não há pensamentos. Os pensamentos são coisas materiais, muito sutis, e tudo o que é material precisa de espaço. Você não consegue ficar pensando no presente. No momento em que começa a pensar, já é passado. Você vê o sol nascendo. Você vê o sol e diz, que lindo o sol nascente. Isso já é passado. Quando o sol está nascendo, não há espaço suficiente para dizer, que lindo, porque no momento em que você pronuncia essas duas palavras, que lindo, a experiência já virou passado. A mente já a retém na memória. Mas no momento exato em que o sol nasce, exatamente quando ele está nascendo, como você pode pensar? O que você pode pensar? Você pode estar com o sol nascente, mas não pode pensar. Para você há espaço suficiente, mas não para os pensamentos. Uma linda flor no jardim e você diz, uma linda rosa. Agora você já não está mais com a rosa. Nesse momento, isso já é uma lembrança. Quando a flor está lá e você também está, um está presente para o outro. Como você pode pensar? O que você vai pensar? Como o pensamento é possível? Não há espaço para isso. O espaço é tão pequeno. Na verdade, não existe espaço nenhum, que você e a rosa não podem sequer existir como duas coisas separadas, pois não há espaço suficiente para duas coisas, só para uma. É por essa razão que, quando está profundamente presente, você é a flor e a flor se torna você. Quando não existe pensamento, quem é a flor e quem está observando? O observador se torna a coisa observada. De repente desaparece qualquer fronteira. Você entrou na flor e a flor entrou em você. De repente vocês deixam de ser duas coisas diferentes. Existe uma só coisa. Se começa a pensar, vocês voltam a ser duas coisas diferentes. Se você não pensa, onde fica a dualidade? Quando você existe com a flor, sem pensar, acontece um diálogo. Não um duólogo, mas um diálogo. Quando você existe com a pessoa amada, acontece um diálogo, não um duólogo, pois não existem dois seres ali. Quando se senta ao lado da pessoa amada, segura a mão dela, você simplesmente existe. Você não pensa nos dias que se passaram e não voltam mais. Não pensa no futuro que vem pela frente. Você está aqui, agora. E é tão bonito estar aqui agora, é tão intenso. Nenhum pensamento pode invadir essa intensidade. E estreito é o portão. Estreito é o portão do presente. Duas coisas não podem passar por ele ao mesmo tempo, só uma. No presente, é impossível pensar, é impossível sonhar, porque sonhar nada mais é que pensar em quadros. Ambos são coisas.
ambos são materiais. Quando está no presente sem pensar, você pela primeira vez é espiritual. Uma nova dimensão se abre. Essa dimensão é a consciência. Como vocês não conhecem essa dimensão, Heráclito diz que vocês estão dormindo, não estão conscientes. Consciência significa estar tão plenamente no presente que não existe movimento nem para o passado, nem para o futuro. Deixa de existir qualquer movimento. Isso não significa que você fica estático. Um outro movimento começa, um movimento em profundidade. Existem dois tipos de movimento, e é esse o significado da cruz de Jesus. Ela mostra dois movimentos, uma encruzilhada. Um movimento é linear. Você segue numa linha, de uma coisa a outra, de um pensamento a outro, de um sonho a outro. De A você vai para B, de B vai para C, de C para D. É desse jeito que você se movimenta, numa linha, na horizontal. Esse é o movimento do tempo. Esse é o movimento da pessoa que dorme profundamente. Você é como um trem, vai e volta sempre nos trilhos. Você vai de B para A, ou pode ir de A para B. O trilho está sempre no mesmo lugar. Existe um outro tipo de movimento que está numa dimensão totalmente diferente. Esse movimento não é horizontal, é vertical. Você não vai de A para B, de B para C. Você vai de A para um A profundo, de A1 para A2, daí para A3 e então para A4. Vai cada vez mais fundo, ou cada vez mais alto. Quando o pensamento cessa, começa esse outro movimento. Agora você mergulha cada vez mais fundo, num fenômeno como que abissal. As pessoas que meditam profundamente cedo ou tarde chegam a esse ponto. Então ficam com medo porque sentem como se um abismo se abrisse sob os seus pés. Quando não tem chão, você sente vertigem, fica com medo. Prefere se apegar ao outro movimento, que já é mais conhecido. Esse movimento abissal é como a morte. É esse o significado da cruz de Jesus. Uma morte. Ir do horizontal para o vertical é uma morte. É essa a verdadeira morte. Mas só é morte por um lado, por outro é ressurreição. É morrer para poder nascer. É morrer para uma dimensão e nascer para outra. Na horizontal, você é Jesus. Na vertical, você é o Cristo. Se pula de um pensamento para outro, você fica nos domínios do tempo. Se mergulha no momento, não nos pensamentos, você mergulha na eternidade. Você não fica estático. Nada é estático neste mundo. Nada pode ser estático. Mas surge um outro movimento, um movimento sem motivação. Lembre-se destas palavras. Na linha horizontal, você se move por causa da motivação. Você tem de conquistar algo, dinheiro, prestígio, poder ou Deus, mas tem de conquistar alguma coisa. Existe uma motivação ali. Movimento motivado significa sono. Movimento desmotivado significa consciência. Você se movimenta porque o movimento é agradável. Você se movimenta porque movimento é vida. Porque vida é energia e energia é movimento. Você se movimenta porque energia é prazer, por nenhuma outra razão. Não existe nenhuma meta. Você não está em busca de nenhuma realização. Na verdade, você não está indo a lugar nenhum. Não está sequer indo. Está simplesmente se deliciando na energia. Não existe nenhum objetivo exterior ao movimento em si. O movimento tem seu próprio valor intrínseco. Não tem valor extrínseco. Alguém como Buda também vive. Alguém como Heráclito vive. Eu estou aqui vivendo, respirando, mas com um tipo diferente de movimento, desmotivado. Alguém me perguntou alguns dias atrás, por que você ajuda as pessoas na meditação? Eu disse a essa pessoa, para mim isso é um prazer. Não faço por nenhuma razão em especial. Simplesmente gosto. Assim como a pessoa que gosta de plantar flores num jardim, esperar até que elas cresçam. Quando você floresce, eu fico satisfeito. É como jardinagem. Quando alguém floresce é uma delícia. E eu compartilho desse florescimento. Não existe nenhum objetivo aqui. Se você não conseguir, não vou ficar frustrado. Se você não florescer, tudo bem, porque esse florescer não pode ser forçado. Você não pode abrir um botão na marra. Você até pode, mas isso só irá matá-lo.
Pode até parecer um florescimento, mas na verdade não é. O mundo inteiro avança, a existência avança rumo à eternidade. A mente avança no tempo. A existência vai cada vez mais fundo e cada vez mais alto, e a mente vai para dentro e para fora. A mente se movimenta na horizontal, que é o sono. Se você consegue se movimentar na vertical, isso é consciência. Fique no presente. Traga todo o seu ser para o presente. Não deixe que o passado interfira, nem deixe que o futuro assuma o comando. O passado não existe mais, está morto. E como diz Jesus, deixem que os mortos enterrem seus mortos. O passado não existe mais. Por que você está preocupado com ele? Porque vive remoendo o que já aconteceu? Você está louco? Ele não existe mais, existe só na sua cabeça. É só uma lembrança. O futuro não existe ainda. O que você está fazendo aí pensando no futuro? Aquilo que não existe ainda, como você pode ficar pensando nisso? Como pode fazer planos para o futuro? Independentemente do plano que você faça, isso não vai acontecer e você ficará frustrado, porque o todo tem seus próprios planos. Para que tentar fazer planos que vão contra os planos dele? A existência tem seus próprios planos, ela é mais sábia do que você. O todo tem de ser mais sábio que a parte. Por que você está fingindo que é o todo? O todo tem seu próprio destino, sua própria plenitude. Para que se incomodar com ele? E seja lá o que você faça, será pecado, porque você deixará passar o momento, este momento. E se isso se tornar um hábito, como de fato acontece? Se começar a não prestar atenção no momento presente, isso vai se tornar uma forma habitual. Então, quando o futuro vier, você deixará de percebê-lo de novo, porque ele já não será futuro, será presente. Ontem você estava pensando no dia de hoje porque era futuro. Agora é hoje e você está pensando no amanhã. E quando o amanhã chegar, será novamente hoje, porque tudo o que existe, existe aqui e agora, não pode existir de outra forma. E quando se habituar a viver de modo que a sua cabeça esteja sempre no futuro, então quando você vai viver? O amanhã nunca chega. Você continuará deixando de percebê-lo. E isso é pecado. Esse é o significado da raiz hebraica do verbo sin, pecar. No momento em que entra o futuro, entra também o tempo. Você pecou contra a existência, não aproveitou o presente, e isso vira um padrão fixo. Como um robô, você continua deixando o presente passar em brancas nuvens. Pessoas de países distantes me procuram. Quando estão em casa, elas pensam em mim e ficam muito empolgadas comigo. Leem, pensam e sonham. Quando chegam aqui, elas começam a pensar na casa delas. No momento em que chegam, já estão indo embora. Então começam a pensar nos filhos, na esposa, no trabalho, nisto, naquilo e num milhão de outras coisas. E eu fico vendo toda essa insensatez. Elas chegarão em casa novamente e mais uma vez começarão a pensar em mim. Elas não aproveitam o momento e isso é pecado. Enquanto você estiver aqui comigo, fique comigo. Fique totalmente aqui comigo, de modo que possa aprender um novo tipo de movimento, de modo que possa avançar rumo à eternidade, não no tempo. O tempo é o mundo e a eternidade é Deus. O movimento horizontal é o mundo, o vertical é Deus. Os dois se encontram num ponto, que é onde Jesus é crucificado. Os dois se encontram, o horizontal e o vertical, num ponto. Esse ponto é aqui e agora. Partindo do aqui e agora, você pode empreender duas jornadas. Uma delas é no mundo, no futuro. A outra é em direção a Deus, às profundezas. Fique cada vez mais consciente, cada vez mais alerta e mais sensível ao presente. O que é preciso fazer? Como isso é possível? Porque você está dormindo tão profundamente que pode fazer disso um sonho também. Você pode fazer disso um objeto pensante, um processo de pensamento. Isso pode deixá-lo tão tenso que só por causa disso não vai conseguir ficar no presente. Se pensar demais em como ficar no presente, esse pensamento não ajudará em nada. Se você sentir muita culpa, se às vezes se voltar para o passado, você fará isso. Isso há muito tempo tem sido uma rotina e você às vezes começará a pensar no futuro.
imediatamente se sentirá culpado por ter cometido esse pecado outra vez. Não se culpe. Entenda que pecou, mas não se culpe. E isso é extremamente difícil. Se você se culpar, estragará tudo. Agora, o velho padrão começa de outra forma. Agora você se sente culpado porque deixou de perceber o presente. Agora você está pensando no passado, porque aquele presente que você deixou escapar já não é mais presente. É passado, e você está se culpando por isso. Você ainda está deixando de perceber o momento presente. Portanto, lembre-se de uma coisa. Sempre que se pegar pensando no passado ou no futuro, não faça uma tempestade por causa disso. Simplesmente volte para o presente sem criar problemas. Não faz mal. Traga simplesmente a consciência de volta. Você terá de fazer isso 1 milhão de vezes. Não vai conseguir agora imediatamente. Vai acontecer, mas não por causa de você. Trata-se de um modo de comportamento que se fixou há muito, muito tempo e que você não vai conseguir mudar já. Mas não se preocupe, a vida não tem pressa. A eternidade pode esperar eternamente. Não fique preocupado com isso. Sempre que perceber que perdeu o contato com o presente, volte a ele, e isso é tudo o que tem a fazer. Não se sinta culpado. Esse é um truque da mente. Agora ele está mais uma vez fazendo o mesmo jogo. Não repita, esqueci de novo. Assim que pensar nisso, preste atenção novamente ao que estiver fazendo. Se estiver tomando banho, preste atenção no banho. Se estiver comendo, preste atenção na comida. Se estiver caminhando, preste atenção nos seus passos. No momento em que perceber que já não está mais aqui e agora, volte a atenção para o presente. Com simplicidade e inocência. Não pense em se culpar. Se fizer isso, você não estará captando o espírito da coisa. Haverá um pecado, mas não haverá culpa. Mas isso não será nada fácil. Quando percebe que há algo errado, você logo se sente culpado. A mente é muito, muito esperta. Se você se culpa, o jogo começa novamente. Num outro nível, mas o mesmo jogo de sempre. As pessoas me procuram e dizem, continuamos esquecendo. Estão tão tristes quando comentam, continuamos esquecendo. Nós tentamos, mas só nos lembramos por alguns segundos. Ficamos alertas, atentos ao que se passa conosco, mas aí já era. O que fazer? Não há nada a fazer. Não é uma questão de se fazer alguma coisa. O que você pode fazer? Só há uma coisa a fazer. Não se culpar. Apenas torne a prestar atenção no presente. Quanto mais fizer isso, simplesmente se lembrar, não com o semblante carregado fazendo um grande esforço, com simplicidade, despretensão, sem fazer uma tempestade por causa disso, porque a eternidade não tem problemas. Todos os problemas só existem no plano horizontal. Esse problema também só existe no plano horizontal. No plano vertical não existem problemas. Ele é puro prazer, sem nenhuma preocupação, sem angústia, sem preocupações, sem culpa, sem nada. Seja prático e volte para o presente. Você deixará o presente escapar muitas vezes, isso é garantido. Mas não se preocupe com isso, as coisas são assim mesmo. Você cairá muitas vezes no mesmo erro, mas isso não é o mais importante. Não preste muita atenção no fato de ter perdido o contato com o presente muitas vezes. Preste atenção no fato de que você retomou esse contato muitas vezes. Lembre-se disto. Não dê ênfase ao fato de que esqueceu muitas vezes do presente, mas ao fato de que se lembrou dele várias vezes também. Fique feliz com isso. Você se esqueceu dele, é claro, e isso é inevitável. Você é humano, viveu no plano horizontal por muitas e muitas vidas, portanto é natural. O bom é que você muitas vezes voltou a se lembrar dele. Você fez o impossível. Fique feliz com isso. Em 24 horas, você se esqueceu dele 24.000 vezes, mas por 24.000 vezes, voltou a se lembrar. Agora um novo comportamento foi posto em ação. Foram tantas as vezes em que você voltou para casa. Agora uma nova dimensão está surgindo pouco a pouco. Você ficará consciente por cada vez mais tempo e diminuirão suas idas e vindas para o futuro e o passado. O período de retrocesso e de avanço no tempo será cada vez menor. Você esquecerá cada vez menos e se lembrará cada vez mais. Começará a entrar no vertical.
Um dia, de repente, o horizontal desaparece. A consciência se intensifica e o horizontal desaparece. É por isso que Shankara, o Vedanta e os hindus chamam este mundo de ilusório. Porque quando a consciência torna-se perfeita, este mundo que você criou com a mente, simplesmente desaparece. Um outro mundo se revela a você. Maya desaparece, a ilusão desaparece. A ilusão só existe porque você está dormindo, por causa da sua inconsciência. É justamente como um sonho. À noite você sonha e enquanto está sonhando tudo parece tão real. Você já chegou a pensar num sonho, mas isso não é possível? O impossível acontece nos sonhos, mas você não duvida disso. No sonho você tem uma fé imensa. Ninguém é cético enquanto sonha, nem mesmo Bertrand Russell. Não, no sonho todo mundo é como criança. Confia em tudo o que acontece. Você vê sua mulher no sonho, de repente ela se transforma num cavalo. Nem por um instante você pensa, como isso é possível? Sonho é confiança, é fé. Não há como duvidar num sonho. Quando você começa a ter dúvidas durante o sonho, as regras são quebradas. Assim que você duvida, o sonho começa a se desvanecer. Se você conseguir lembrar, ao menos uma vez, que se trata de um sonho, repentinamente isso vira um choque. O sonho se estilhaça e você acorda. Este mundo que você vê ao seu redor não é o mundo verdadeiro. Não que ele não exista, ele existe. Mas você o vê através da tela do sono. Existe uma inconsciência entre você e ele. Você olha para ele e o interpreta à sua moda. É como se você estivesse embriagado. Isso aconteceu de fato. Mullah Nasruddin chegou correndo. Ele estava totalmente bêbado e o ascensorista estava prestes a fechar a porta do elevador, mas Mullah conseguiu se esgueirar lá para dentro. O elevador estava lotado. Todo mundo percebeu que ele estava bêbado. Seu hálito cheirava a bebida. Mullah tentou disfarçar. Virou o rosto para a porta, mas ele não conseguia ver nada. Seus olhos também estavam embriagados e sonolentos. Ele tentava se manter de pé, mas também não conseguia. Então ele ficou muito constrangido, porque todo mundo estava olhando e achando que ele estava bêbado. Ele sentia isso no ar. Sem saber o que fazer, ele disse de repente: "Vocês devem estar se perguntando por que eu convoquei esta reunião." Pela manhã, Mullah já estaria bem. Ele rirá do que aconteceu como você está rindo. Todos os Budas riram quando despertaram. A risada é como o rugido de um leão. Eles riem não de você, eles riem de toda a piada cósmica. Vocês vivem num sonho, adormecidos, completamente inebriados pelo desejo e é através desse desejo que vem a existência. Mas essa não era uma existência verdadeira. Vocês projetaram nela seu próprio sono. Vocês encaram toda a existência como uma tela e então projetam sua própria mente nessa tela. Você vê coisas que não existem e deixa de ver o que existe. E a mente tem explicação para tudo. Se uma dúvida o assalta, a mente explica. Ela cria teorias, filosofias, sistemas, só para se sentir bem e ter certeza de que nada está errado. Todas as filosofias existem para fazer com que a vida fique conveniente, de forma que tudo pareça em ordem, com nada fora do lugar. Mas tudo está fora do lugar enquanto você está dormindo. Um homem me procurou. Ele estava preocupado. Era pai de uma menina linda e estava de fato muito preocupado. Ele disse: "Toda manhã ela fica um pouco enjoada e eu já consultei todos os médicos e eles dizem que não há nada de errado com ela. Então o que fazer?" Então eu disse a ele: "Procure Mullah Nasruddin. Ele é quem sabe mais por aqui, conhece tudo, porque nunca o ouvi dizer, não sei. Vá." Ele foi. Eu fui atrás só para ver o que Nasruddin diria. Nasruddin fechou os olhos, analisou o problema, então abriu os olhos e disse: "Você dá leite a ela antes de dormir?" O homem respondeu que sim e Nasruddin disse: "Agora descobri o problema. Se você dá leite a uma criança, ela se revira na cama a noite toda, de um lado para o outro, e isso faz com que o leite coalhe. O leite coalhado então vira queijo, e o queijo vira manteiga. Aí a manteiga vira gordura, e a gordura vira açúcar e o açúcar vira álcool. E é claro, de manhã
ela acorda com ressaca. Todas as filosofias se resumem a isto: explicações para as coisas que não podem ser explicadas, com a pretensão de que se conhece tudo o que é desconhecido. Mas elas conseguem fazer com que a vida fique conveniente. Você consegue dormir melhor, pois elas são como tranquilizantes. Lembre-se, existe uma diferença entre religiosidade e filosofia. A filosofia é um tranquilizante, a religiosidade é um choque. A filosofia ajuda você a dormir bem, a religiosidade faz você acordar. A religiosidade não é uma filosofia, é uma técnica para livrar você da sua inconsciência. E todas as filosofias são técnicas para ajudar você a dormir melhor. Elas dão a você sonhos, utopias. A religiosidade tira de você todos os sonhos, todas as utopias. Ela lhe apresenta a verdade, e a verdade só é possível quando você não está sonhando. A mente que sonha não consegue enxergar a verdade. A mente que sonha converterá a verdade também num sonho. Já observou isto? Você põe o relógio para despertar, quer acordar às 4 da manhã, pois tem de pegar um trem. Então, pela manhã, o alarme toca, e a sua mente cria um sonho. Você está sentado num templo e os sinos do templo começam a tocar. Então tudo é explicado. O alarme já não é problema. Ele não consegue despertar você. Você já o descartou com uma explicação. Na mesma hora. A mente é sutil. E agora os psicanalistas estão intrigados, querendo saber como isso acontece. Como a mente cria explicações imediatamente, tão rápido. Isso é tão complicado. A mente tem de projetá-las de antemão. Como, de repente, você se vê numa igreja ou num templo em que os sinos estão tocando. O alarme toca e na mesma hora você tem uma explicação dentro do sonho. Você está tentando evitar o alarme. Não quer se levantar. Não quer se levantar numa manhã fria de inverno. A mente diz: isto não é o despertador. É um templo que você está visitando. Tudo é explicado e você volta a dormir. Isso é o que as filosofias têm feito e é a razão por que existem tantas filosofias. Porque todo mundo precisa de uma explicação diferente. A explicação que ajuda você a dormir pode não servir para outra pessoa. E é isso que Heráclito diz nesta passagem. Agora tente entender o que ele diz. Os homens são tão desatentos e descuidados, em seus momentos de vigília, com o que se passa à volta deles, quanto o são durante o sono. Enquanto dorme, você não está ciente do que está acontecendo ao seu redor, mas, durante as horas de vigília, você se dá conta do que acontece à sua volta? Muitas pesquisas têm sido feitas. 98% das mensagens que chegam até você, sua mente não deixa entrar. 98%. Só 2% tem permissão para entrar, e esses 2% a mente também interpreta. Eu digo uma coisa, você escuta outra. Eu digo outra coisa, e você interpreta de um modo que não perturbe o seu sono. Sua mente imediatamente lhe oferece uma interpretação. Você encontra um lugar na sua mente para isso e a mente absorve. Isso se torna parte dela. É por isso que você continua não percebendo os Budas, os Cristos, os Heráclitos e outros. Eles continuam falando com você, continuam dizendo que encontraram algo, tiveram a experiência de algo, mas quando dizem isso, você na mesma hora interpreta. Você tem suas próprias artimanhas. Aristóteles ficava extremamente incomodado com Heráclito. Ele achava que esse homem deveria ter alguma falha de caráter. Pronto. Você o rotulou porque ele não se ajusta a você. Ele o incomoda. Heráclito devia pesar muito na mente de Aristóteles, pois Aristóteles vivia na horizontal. Era mestre nisso. E esse homem, Heráclito, está tentando empurrar você para o abismo. Aristóteles vive no terreno plano da lógica, e esse homem, Heráclito, está tentando empurrar você para o mistério. É preciso uma explicação. Aristóteles diz: esse homem deve ter alguma falha, biológica, psicológica, caracteriológica. Alguma falha ele tem. Do contrário, por que insistiria tanto nesse paradoxo? Por que insistiria tanto no mistério? Por que insistiria tanto em dizer que ali existe uma harmonia entre os opostos? Opostos são opostos. Não existe nenhuma harmonia. Vida é vida, morte é morte. Seja claro quanto a isso. Não misture as coisas. Esse homem parece um trapalhão.
Com Lao Tse era a mesma coisa. Ele disse: todo mundo parece saber das coisas menos eu. Todo mundo parece muito inteligente menos eu. Pareço um idiota. Lao Tse, um dos maiores homens, uma das pessoas mais sábias que já existiram, mas no meio de vocês ele se sente um idiota. E disse: todo mundo parece um sábio pensador. Eu sou todo atrapalhado. O que Aristóteles disse de Heráclito, Lao Tse comentou a respeito de si mesmo. Lao Tse disse: quando a pessoa ouve meus ensinamentos sem a mente, ela fica iluminada. Quando ouve meus ensinamentos por meio da mente, ela encontra suas próprias explicações, que não têm relação nenhuma comigo. E quando a pessoa ouve sem ouvir coisa nenhuma, existem pessoas que ouvem sem ouvir. Quando alguém ouve como se estivesse ouvindo sem ouvir, então ela ri das minhas tolices. E o terceiro tipo de mente constitui a maioria. Disse Lao Tse: se a maioria não ri de você, saiba que deve estar dizendo algo errado. Se a maioria ri, então é porque você está dizendo algo verdadeiro. Só quando a maioria julga você um tolo é que existe a possibilidade de que você seja um homem sábio. Do contrário, não existe nenhuma possibilidade. Heráclito parecia um idiota aos olhos de Aristóteles. O mesmo parecerá aos seus próprios olhos também, pois Aristóteles conquistou todas as universidades, as faculdades do mundo inteiro. Agora em todo lugar estuda-se lógica, não mistérios. Em todo lugar você aprende a ser racional, não místico. Todo mundo é educado para ser perspicaz. Se quer ser perspicaz, você precisa seguir na horizontal. Ali, A é A, B é B e A nunca é B. Mas, no abismo misterioso da vertical, as fronteiras se encontram e se fundem uma na outra. Homem é mulher, mulher é homem. O certo é errado, o errado é certo. A escuridão é luz, a luz é escuridão. Vida é morte, morte é vida. Todas as fronteiras se encontram e se fundem. Portanto, Deus é um mistério, não um silogismo. Aqueles que dão provas da existência de Deus estão simplesmente fazendo o impossível. Não se pode dar nenhuma prova da existência dele. As provas só existem na horizontal. Eis o significado da verdade. Você cai no abismo, sente o abismo, simplesmente desaparece nele. E então você sabe. Você só sabe quando a mente está ausente, nunca antes disso. Tolos, embora ouçam, são como surdos. A eles aplica-se o adágio de que, mesmo quando presentes, eles estão ausentes. Onde quer que você esteja presente, é exatamente nesse lugar que também está ausente. Você pode estar em qualquer lugar, menos ali, onde está fisicamente. Onde quer que esteja, ali você não está. Nas antigas escrituras tibetanas está escrito que Deus veio até você muitas vezes, mas que nunca conseguiu encontrá-lo ali, onde você estava. Ele bate na porta, mas o anfitrião não está. Está em outro lugar qualquer. Você está em casa, na sua casa ou em outro lugar. Como Deus vai encontrar você? Não é preciso ir até ele. Basta que fique em casa e ele encontrará você. Ele está à sua procura assim como você está à procura dele. Basta que você fique em casa. Assim, quando ele vier, vai encontrar você. Ele vem, bate milhões de vezes, espera na porta, mas você nunca está. Diz Heráclito: tolos, embora ouçam, são como surdos. A eles aplica-se o adágio de que, mesmo quando presentes, eles estão ausentes. Esse é o sono. Estar ausente, não estar presente no momento, estar em outro lugar qualquer. Isso aconteceu de fato. Mullah Nasruddin estava sentado numa lanchonete, falando sobre generosidade. E quando fala, ele exagera assim como todo mundo, pois esquece o que está dizendo. Então alguém disse: Nasruddin, se você é tão generoso, por que nunca nos convida para ir à sua casa? Nunca nos convidou sequer para uma refeição. O que nos diz disso? Nasruddin estava tão entusiasmado que se esqueceu completamente da esposa. Então disse: vamos lá para casa agora mesmo. Quanto mais perto chegava de casa, mais sóbrio ele ia ficando. Então se lembrou da mulher e ficou com medo. 30 pessoas estavam a caminho da casa dele. Assim que chegaram à sua porta, ele disse: esperem um pouco.
Vocês sabem que eu tenho uma esposa. Vocês também têm, então sabem como é. Esperem um pouco. Deixem-me primeiro convencê-la. Depois venho chamar vocês. Então ele foi e desapareceu. As pessoas esperaram uma eternidade, mas Nasrudin não aparecia. Então resolveram bater na porta. Nasrudin contou à mulher exatamente o que acontecera, que ele estava falando muito de generosidade e ficou num beco sem saída. A mulher dele então disse: mas não temos como servir 30 pessoas, nem há como arranjar nada a esta hora da noite. Então Nasrudin disse: você faz o seguinte, quando baterem, você simplesmente vai até lá e diz que Nasrudin não está em casa. Então eles bateram e ela atendeu a porta dizendo: Nasrudin não está em casa. As pessoas disseram: isso muito nos surpreende porque ele veio conosco, entrou e não o vimos sair. Ficamos esperando aqui na porta 30 pessoas. Ele tem de estar aí dentro. Entre e encontre-o. Ele deve estar escondido em algum lugar. A mulher entrou e disse ao marido: e agora? Nasrudin ficou nervoso. Disse então: espere. Saiu de casa e disse: como assim? Ele poderia ter saído pela porta dos fundos. Isso é possível. Acontece todo dia com você. Ele se esqueceu completamente de si mesmo. Foi isso que aconteceu. Na lógica, ele se esqueceu de si mesmo. A lógica está certa. O argumento está certo, mas... como assim? Vocês estão esperando na porta da frente. Ele poderia ter saído pela porta dos fundos. A lógica está certa, mas Nasrudin se esqueceu totalmente de que ele mesmo estava dizendo isso. Você não está presente. Não está no presente nem para o mundo nem para si mesmo. Esse é o sono. Então como você pode ouvir? Como pode ver? Como pode sentir? Se não está presente aqui e agora, todas as portas estão fechadas. Você é uma pessoa morta, não está viva. É por isso que Jesus não se cansava de dizer aos seus ouvintes: se tiverem ouvidos, ouçam-me. Se tiverem olhos, vejam-me. Heráclito deve ter encontrado muitas pessoas que escutavam, mas não ouviam, que enxergavam, mas não viam, porque a casa delas estava completamente vazia. O dono da casa não estava. Os olhos estavam enxergando, os ouvidos ouvindo, mas o dono da casa não estava presente lá dentro. Os olhos são simplesmente janelas. Eles só podem ver se você vir através deles. Como é que uma janela pode ver? Você tem de estar à janela, só assim poderá ver. Como? Ela é só uma janela, não pode sentir. Se você está ali, então é bem diferente. O corpo todo é como uma casa e a mente está viajando. O dono da casa está sempre viajando para algum outro lugar e a casa fica vazia, e a vida bate à sua porta. Você pode chamá-la de Deus, ou seja lá do que for. O nome não interessa. Chame de existência. Ela bate na porta, não para de bater, mas nunca o encontra em casa. Esse é o sono. A pessoa não deve agir ou falar como se estivesse dormindo. Haja, fale com total consciência e você vai perceber uma enorme diferença em você. O próprio fato de estar consciente já muda as suas atitudes. Assim não haverá como cometer nenhum pecado. Não que você tenha de se controlar, não. O controle é um substituto ruim para a consciência, um substituto muito ruim. Não ajuda muito. Se você está consciente, não precisa controlar a raiva. Na consciência, a raiva nunca aparece. Eles não podem existir ao mesmo tempo. Para eles não existe coexistência. Na consciência, nunca existe inveja. Na consciência, muitas coisas simplesmente desaparecem. Todas as coisas que são negativas. Ela é assim como uma luz. Se há luz na sua casa, como pode haver escuridão? A escuridão simplesmente desaparece. Quando sua casa está iluminada, como você vai tropeçar? Como vai trombar com a parede? A luz está ali. Você sabe onde está a porta. Você vai simplesmente até ela. Entra e sai quando quer. Quando está no escuro, você tropeça. Anda às apalpadelas. Cai. Quando está inconsciente, você tateia no escuro. Tropeça. Cai. A raiva nada mais é que um tropeção. A inveja não passa de um tatear no escuro. Tudo o que está errado está assim não porque seja assim, mas porque você está vivendo no escuro. Se alguém como Jesus quiser ficar com raiva, ele pode ficar.
pode usar a raiva. Você não pode usar a raiva. Você é usado por ela. Se Jesus achar que será útil e servirá para alguma coisa, ele pode usar qualquer coisa. Ele é um mestre. Jesus pode ficar com raiva sem ficar com raiva. Muitas pessoas trabalharam com Gurdjieff e ele era um homem terrível. Quando estava com raiva, ficava terrivelmente zangado. Parecia um assassino. Mas tudo não passava de um jogo, só uma situação para ajudar alguém. E imediatamente, num só instante, ele parecia outra pessoa e já estava sorrindo. E então ele se voltava para a mesma pessoa a quem antes dirigira a sua raiva e voltava a demonstrá-la, assumindo novamente uma aparência assustadora. Isso é possível. Quando está consciente, você pode usar o que quiser. Até um veneno vira elixir quando você está consciente. E quando está dormindo, até um elixir vira veneno, porque a coisa toda depende do seu ser estar ou não alerta. Os atos não significam nada. Os atos não importam. Você, sua consciência, seu ser consciente, alerta, é o que interessa. O que você faz não é o principal. Isso de fato aconteceu. Havia um grande mestre, um mestre budista, Nagarjuna. Um ladrão veio vê-lo. O ladrão apaixonara-se pelo mestre, porque ele nunca vira uma pessoa tão bela, com tamanha graça. Ele perguntou a Nagarjuna: existe alguma possibilidade de eu crescer também? Mas uma coisa eu quero lhe deixar clara: eu sou ladrão, e não vou deixar de ser. Por isso não me imponha condições. Farei tudo o que disser, mas não vou deixar de ser ladrão. Isso já tentei várias vezes, nunca funciona. Por isso já desisti. Aceitei meu destino, o de que vou ser ladrão para sempre. Portanto, não toque nesse assunto. Vamos deixar tudo bem claro desde o princípio. Nagarjuna disse: por que está com medo? Quem aqui vai falar algo acerca de você ser ladrão? O ladrão respondeu: mas sempre que procuro um monge, um padre ou um santo, eles dizem que primeiro tenho de parar de roubar. Nagarjuna riu e disse: então você deve ter procurado ladrões. Do contrário, por que diriam isso? Por que isso os preocupa tanto? Eu não estou nem um pouco preocupado. O ladrão ficou muito feliz e disse: então tudo bem. Parece que agora vou me tornar um discípulo. Você é o mestre certo. Nagarjuna aceitou-o, dizendo: agora pode ir e fazer o que quer que tenha vontade. Só há uma condição. Fique consciente. Vá, arrombe casas, entre, pegue o que quiser, roube. Faça o que tiver vontade, isso não me interessa, não sou ladrão. Mas faça tudo isso com plena consciência. Sem entender que estava caindo numa armadilha, o ladrão disse: combinado, eu tentarei. Depois de 3 semanas, o ladrão voltou e disse: você me enganou, porque se fico consciente, não consigo roubar. Se roubo, a consciência se vai. Fico num dilema. Nagarjuna respondeu: não vamos mais falar sobre ser ladrão e roubar. Não estou interessado. Eu não sou ladrão. Agora você decide. Se quer ter consciência, você decide. Se não quer, você é quem decide também. O homem respondeu: mas agora ficou difícil. Já senti o gostinho do que é ter consciência e ela é tão bela. Eu abandonarei tudo, não importa o que você disser. E continuou: numa noite dessas, pela primeira vez eu consegui entrar no palácio do rei. Abri os tesouros. Poderia ter me tornado o homem mais rico deste mundo, mas lembrei-me de você e tive de ficar consciente. Quando fiquei consciente, subitamente, nenhuma motivação, nenhum desejo. Quando fiquei consciente, os diamantes me pareceram simplesmente pedras, pedras comuns. Quando perdi a consciência, voltei a ver o tesouro. Então esperei e fiz isso várias vezes. Ficava consciente e me tornava como um Buda, então não conseguia sequer tocar o tesouro, pois tudo me parecia uma bobagem, pura estupidez. Só pedras. O que eu fazia ali? Perder-me por causa de pedras? Mas então eu perdia a consciência. Eles voltavam a parecer muito belos, toda aquela ilusão. Mas finalmente decidi que eles não valiam a pena. Depois que você conhece a consciência, nada mais vale a pena. Você descobre a maior bem-aventurança da vida. Então, de repente, muitas coisas simplesmente se esvaem, viram bobagem, pura tolice. A motivação desaparece, o desejo desaparece,
Os sonhos vêm abaixo. A pessoa não deve agir ou falar como se estivesse dormindo. Essa é a única chave. Os que estão acordados têm um mundo em comum. Os que dormem têm cada um o seu mundo particular. Os sonhos são particulares, totalmente particulares. Ninguém pode entrar no seu sonho. Você não pode compartilhar um sonho com a pessoa que ama. Marido e mulher, eles dormem na mesma cama, mas sonham separadamente. É impossível compartilhar um sonho, pois ele não é nada. Como alguém pode compartilhar o nada? Ele é como uma bolha, absolutamente não existencial. Você não pode compartilhá-lo, você tem de sonhar sozinho. É por essa razão, por causa das pessoas que dormem, de tantas pessoas que dormem, que existem tantos mundos. Você tem seu próprio mundo. Se está dormindo, você vive enclausurado nos seus pensamentos, conceitos, sonhos, desejos. Sempre que encontra outra pessoa, dois mundos entram em choque. Mundos em rota de colisão. É esse o estado das coisas. Observe. Repare num casal conversando. Eles não conversam coisa nenhuma. O marido está pensando no trabalho, no salário. A mulher está pensando no que vai vestir no Natal. Interiormente, eles vivem em mundos particulares, mas esses mundos acabam se encontrando, ou melhor, colidindo, porque a roupa da mulher depende do salário do marido, e o salário do marido tem que ser suficiente para a roupa da mulher. Ela diz, querido, mas por trás da palavra querido estão as roupas. Ela está pensando nelas. O querido não significa o que está escrito no dicionário, pois toda vez que uma mulher diz querido, isso não passa de um disfarce. E o marido na mesma hora fica com medo. Ele não demonstra, é claro, porque quando alguém diz querido, você não pode demonstrar medo. Ele diz, o que é, meu bem? Mas ele está com medo, porque está pensando no salário, e ele sabe que o Natal está chegando e que isso é perigoso. A mulher de Mullah Nasruddin estava dizendo a ele, o que aconteceu? Ultimamente, nem mesmo quando eu choro, quando as lágrimas escorrem pelo meu rosto e eu chego a soluçar, você pergunta por que estou chorando. Nasruddin disse, agora já chega. Já paguei muito caro por perguntar. Antigamente eu cometi esse erro muitas vezes, porque essas lágrimas não são lágrimas simplesmente. São vestidos, uma casa nova, mobília nova, um carro novo. Muitas coisas estão escondidas atrás dessas lágrimas. Elas são apenas o começo. Nenhum diálogo é possível porque interiormente existem dois mundos particulares. Só o conflito é possível. Os sonhos são particulares, a verdade não é particular. A verdade não pode ser particular. Ela não pode ser minha ou sua. Não pode ser dos cristãos ou dos hindus, nem dos indianos ou dos gregos. A verdade não pode ser particular. Os sonhos são particulares. Tudo o que é particular, não se esqueça, pertence necessariamente ao mundo dos sonhos. A verdade é um céu aberto. É para todo mundo, é uma só. Por isso que, quando Lao Tse fala, a linguagem pode ser diferente. Buda fala e a linguagem é diferente. Heráclito fala e a linguagem é diferente. Mas eles querem dizer a mesma coisa, indicam a mesma direção. Eles não vivem em mundos particulares. O mundo particular desapareceu com seus sonhos, com seus desejos, com a mente. A mente tem um mundo particular, mas a consciência não tem mundos particulares. O despertar tem um mundo em comum. Todos aqueles que estão despertos têm um mundo em comum, que é a existência. E todos aqueles que estão dormindo e sonhando têm seus próprios mundos. O seu mundo tem de ser descartado. Essa é a única renúncia que eu lhe peço. Não digo que deixe sua mulher, não digo que deixe seu trabalho, não digo que deixe seu dinheiro, que deixe qualquer coisa que seja sua. Não. Digo simplesmente que deixe seu mundo particular de sonhos. Isso é Sannyas para mim. O velho Sannyas estava deixando este mundo, o visível. A pessoa vai para o Himalaia, deixa mulher e filhos. Não é isso que interessa. Não é esse o mundo que é preciso deixar. Como você poderia deixá-lo? Mesmo o Himalaia pertence a este mundo. Se você renuncia a este mundo, então mesmo quando estiver numa feira livre você estará no Himalaia. Se não renuncia, no Himalaia você também criará um mundo particular ao seu redor. Como é possível fugir de si mesmo? Aonde quer que vá,
Lá estará você junto. Aonde quer que vá, você se comportará da mesma forma. As situações podem ser diferentes, mas como você pode ser diferente? Você estará adormecido no Himalaia. Que diferença faz se você está dormindo em Pune ou em Boston, ou se está dormindo em Londres ou no Himalaia? Onde quer que esteja, você estará sonhando. Pare de sonhar. Fique mais alerta. De repente, o sonho desaparece e com ele todos os sofrimentos. O que quer que vejamos quando acordados é morte, quando dormimos são sonhos. Isso é mesmo lindo. Sempre que está dormindo você vê sonhos, ilusões, miragens, suas próprias criações, seu mundo particular. Quando está acordado, o que você vê? Segundo Heráclito, quando está acordado, você só vê morte à sua volta. Talvez seja porque você não queira ver. Talvez seja porque você sonhe e crie uma nuvem de sonhos ao seu redor, para que assim não precise ficar frente a frente com a realidade da morte. Mas lembre-se, o homem só se torna religioso quando encontra a morte, nunca antes disso. Quando você encontra a morte, quando a encara sem evitá-la, esquivar-se dela, fugir ou criar uma nuvem ao seu redor, quando a enfrenta, vai ao encontro dela, a realidade da morte, você de repente toma consciência de que morte é vida. Quanto mais fundo você explora a morte, mais fundo você explora a vida, pois, como diz Heráclito, os opostos se encontram e se misturam. Eles são uma coisa só. Se você está tentando fugir da morte, lembre-se, você também fugirá da vida. É por isso que você parece tão morto. Eis o paradoxo. Fuja da morte e você continuará morto. Enfrente a morte, dê de cara com ela e você estará vivo. No momento em que você encarar a morte tão profundamente, tão intensamente que começa a sentir que está morrendo, não só à sua volta, mas interiormente também, você sente e toca a morte. A crise se inicia. Essa é a cruz de Jesus, a crise de morrer. Nesse momento, você morre para um mundo, o mundo da horizontal, o mundo da mente, e ressuscita em outro. A ressurreição de Jesus não é um fenômeno físico. Os cristãos têm levantado tantas hipóteses desnecessárias a respeito disso. Não se trata da ressurreição deste corpo, mas da ressurreição para uma outra dimensão deste corpo. A ressurreição para uma outra dimensão de um outro corpo que nunca morre. Este corpo é temporal, o outro é eterno. Jesus ressuscita para outro mundo, o mundo da verdade. O mundo particular desapareceu. No último instante, Jesus diz que está preocupado, aflito. Mesmo para um homem como Jesus, morrer é algo que preocupa. Tinha mesmo de preocupar. Ele se volta para Deus e grita: "O que estás fazendo comigo?" Ele gostaria de se agarrar à horizontal, gostaria de se agarrar à vida, mesmo um homem como Jesus. Por isso, não se culpe. Você também gostaria de se agarrar. Esse é o lado humano de Jesus, e ele é mais humano que Buda, Mahavira. Esse é o lado humano. O homem está frente a frente com a morte e se aflige, grita, mas não volta atrás. Não cai. Imediatamente ele toma consciência do que está perguntando. Então diz: "Que seja feita a tua vontade." E relaxa, se entrega. Na mesma hora a roda gira. Ele não está mais na horizontal. Entrou na vertical, nas profundezas. Ali, ele ressuscita para a eternidade. Morra para o tempo de modo que você possa ressuscitar para a eternidade. Morra para a mente de modo que possa estar vivo em consciência. Morra para o pensamento de modo que possa nascer para a consciência. Diz Heráclito: "O que quer que vejamos quando acordados é morte." Essa é a razão pela qual vivemos em sonhos, sonos, tranquilizantes,